Boa tarde, hoje quinta-feira, 22 de setembro, está começando mais um Conexão Urbana e hoje comigo, Ivan Rodrigues, e hoje nós vamos bater um papo bem legal com uma convidada especial aqui que eu já tive tirando algumas dúvidas com ela antes de nós começarmos o programa, e ela já está aqui comigo, a Jennifer Gleit. Olha só, a mulher é membro da Comissão de Direitos Internacional. Ela é perita do TJSC, doutorada da UFSC, ela é escritora, ela é palestrante, ela é produtora. A mulher tem muita experiência e hoje nós vamos conversar um pouco com ela. Jennifer, seja muito bem-vinda ao Conexão Urbana. Muito obrigada pela oportunidade. Muito legal, eu estava vendo ali que uma das suas especialidades, eu queria que você se apresentasse um pouco melhor, mas uma das suas especialidades é justamente o direito internacional, né? Sim. Eu sou advogada e por volta do ano de 2000, ainda na universidade, eu saí do Brasil e fui estudar em Pittsburgh, no Kansas, onde eu comecei a direcionar a minha carreira jurídica para o âmbito internacional. Aí depois eu retornei para o Brasil e terminei a faculdade, por óbvio, fiz a prova da OAB, passei, saí novamente. Aí trabalhei em algumas embaixadas, indas e vindas do Brasil, trabalhei na embaixada em Washington DC, nos Estados Unidos, trabalhei na embaixada junto como assessora do embaixador nos Emirados Árabes, em Abu Dhabi. E a minha experiência profissional internacional acabou me mostrando essas questões jurídicas pernósticas, porque o ambiente internacional ele é como fosse um limbo jurídico. Porque os civis estão em transição. Então, acontece a mais variada sorte de problemas, como a gente estava conversando um pouco antes. As mães, que assim como eu, têm um casamento e um filho de uma pessoa de origem estrangeira, em território estrangeiro, e tem essa dificuldade de retornar ao Brasil quando elas decidem retornar ou, enfim... Não é assim, só pegar e vamos embora. Não tem. Precisa da autorização processo, né? paterna e dependendo o local do mundo, né? As questões podem ser ainda mais complexas porque a questão do patriarcado muito forte. Mas nós estamos falando de uma questão mais familiar, né? Um processo de disputa familiar. Uma mãe, vamos supor, brasileira, que foi para um país estrangeiro, chegou lá, se envolveu com uma pessoa também estrangeira e eles tiveram um filho lá. Se ela quiser ir embora, ela tem essa dificuldade de sair do país levando o filho. Isso. E quando há a questão do crime mesmo, há um brasileiro, foi para os Estados Unidos, Noruega, Japão, sei lá, e chegou lá e esse indivíduo cometeu um crime. Como é que funciona esse processo de prisão, depois de processo de defensoria, de extradição para o Brasil? Como que funciona isso? Então, a minha tese de doutorado na Universidade Federal, ela versa justamente sobre isso. E realmente é uma questão muito complexa, porque o brasileiro acaba sendo submetido à legislação local. Então, dependendo dos acordos internacionais, nós não conseguimos extraditar esse brasileiro. Né? Então, a forma mais efetiva que nós estamos encontrando de auxiliar esses brasileiros presos em ambiente internacional é da seguinte maneira: nós contratamos um escritório no local para fazer diligência, né? E adequar aquele grupo probatório que nós selecionamos no Brasil e traduzimos, que justamente é a minha área de perícia no Tribunal de Justiça, que é tradução e interpretação do inglês para o português. E nós fazemos todo esse trabalho e encaminhamos para o país de origem. Acontecem situações muito graves, né? Até a minha pós-graduação é na área de tradução, né, da PEGET, da Universidade Federal. Então, por falta de intérprete, dependendo do local... Isso dificulta, né? Ou a pessoa pode perder o direito de falar em sua defesa durante todo o processo, isso é bem comum. Você me falava também de um projeto, de uma espécie de escritório modelo dentro das universidades, justamente para preparar os alunos, os futuros advogados e também trabalhar para
facilitar, de uma certa forma, esses processos, né? Se você pudesse falar um pouquinho mais desse projeto para nós. Então, é muito comum que nós tenhamos escritório modelo dentro das universidades. A Univale tem um, né? Onde atendem a comunidade de forma gratuita e permitem que os estudantes possam estar conhecendo a advocacia de alguma maneira, né? Em supervisão com os professores. E nós, na Universidade Federal, estamos tentando instituir um escritório modelo internacional, onde a estrutura é a mesma do que a gente já conhece, porém os estagiários estão trabalhando com direito internacional, com interesses de brasileiros no exterior e interesse de estrangeiros no Brasil. Então, essa comunicação no sentido de garantir principalmente os direitos humanos, que são muito violados em ambiente internacional, nesse limbo onde se discute a abrangência legal de um país e o outro. Contradição com o outro, entendi. Eu vejo que, não sei se é geral, mas muitos dos profissionais formados pelas universidades, eles saem assim com grande eficiência. Eu sou estudante do curso de psicologia e eu já observei que se eu quiser ser bom, eu preciso ir atrás, né? E no caso da psicologia, nós temos então a clínica escola e os estágios que acaba colocando o estudante em contato com essas demandas. Eu estou fazendo estágio agora e assim, o que você aprende num momento de prática supera tudo quase que se aprende nas teorias, né? Claro. E para o direito também, acho que esse escritório teria essa função de preparar melhor esses advogados para já saírem com uma carga de conhecimento, até mesmo algum direcionamento, né, do que fazer, porque muito sai da faculdade agora, me formei, né? Sim. Com direito acontece muito isso também. E tornar mais acessível esses procedimentos legais. Sim. Que são relativamente caros. Sim. Envolvendo questões internacionais. Então, é uma questão de acessibilidade, né? À comunidade também. Sim. Acho que as duas partes acabam ganhando. A comunidade tem maior acesso a isso, que são serviços que geralmente custam mais caro. Quando se fala de especialidade, tudo é mais caro, né? É verdade. E aí os estudantes acabam ganhando também, né? Isso. Você é especialista você é criminalista, né? A minha tendência profissional é mais para a área criminal internacional. Entendi. Eu tive dando uma fustada, uma stalkeada no seu Instagram ali, e eu vi um dos seus posts que me chamou bastante atenção. Eu só vi o anúncio ali, a foto, não li a descrição, mas eu vi assim, 5 atitudes que você pode estar cometendo um crime e não sabe. Não sei se você lembra desse post, mas chamou bastante a minha atenção. Eu queria que você falasse. E eu estava conversando com o nosso diretor antes, que hoje em dia está cada vez mais complexo e às vezes você acaba cometendo alguns crimes sem que você tenha conhecimento deles, né? Nesse caso específico do post que você fez, sobre o que você estava se referindo, que tipo de ações que nós cometemos no dia a dia que pode ser considerado um crime? Olha, eu não sei se a gente pode dizer assim no dia a dia, né? Existem algumas questões, por exemplo, os crimes contra a honra. Eu falar de uma pessoa ou imputar uma conduta a uma pessoa. A fofoca. A popular fofoca pode ser considerada um crime contra a honra, dependendo da maneira que ela é arquitetada. Principalmente se eu estou imputando a essa pessoa possivelmente uma atitude indecorosa ou até criminosa. Coisas pequenas, por exemplo, não devolver o troco é furto. Pegar uma roupa emprestada de alguém, não devolver. Pegar um livro. Um livro, não devolver. Então, na verdade, a atitude humana é regida de pequenos delitos. Então, cabe uma reflexão moral, né? Uma coisa que eu vejo no Brasil é que no Brasil existe uma coisa chamada clientelismo. E a gente tende a diminuir essas questões morais. Não, tudo bem, furou a fila, sabe? Esse clientelismo brasileiro. Em outros ambientes, em outros países, não é bem assim que funciona. O brasileiro, ele tem
um tino meio, assim, transgressor, sabe? É o tal do jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro. A gente sabe que tem muitas coisas erradas nisso. E a gente vai acostumando desde criança, né? Isso. Muitas vezes a gente não costuma corrigir as crianças em pequenos porque a gente fala, isso é normal, todo mundo faz, e vai deixando passar, e aí vai se criando essa cultura de que eu posso fazer tudo. E às vezes vai desde esses gestos mais simples, como por exemplo você furar a fila, ou alguém deixou alguma coisa cair, a pessoa não viu, você pega, tipo, se pedir eu devolvo, se não, achei, tá tudo certo, né? Até aquela expressão achado não é roubado, né? E tudo isso vai se criando essa cultura do que eu posso dar um jeitinho, né? E já que você tocou ali na questão da calúnia, por exemplo, eu vi que você fez um outro post ali também, acho que está mais ligado à questão do momento, à questão eleitoral. Você falou sobre a questão da calúnia, difamação e injúria. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a diferença entre essas três coisas, que às vezes pode ser considerada a mesma coisa, né? Às vezes você acaba usando uma palavra e na realidade caberia outra, mas a gente acaba confundindo, né? São termos mais técnicos que às vezes acaba confundindo a gente. Mas calúnia, difamação e injúria, qual a diferença juridicamente falando? Juridicamente falando, nós estamos falando sobre crimes contra a honra, que era justamente o que eu acabei de mencionar. Por isso que eu lembrei aqui do seu post. Então, eu posso falar de uma conduta de uma pessoa de maneira que não seja criminosa. Por exemplo, eu posso falar que alguém, de repente, não tem um bom gosto para se vestir, certo? Eu posso falar isso em público e constranger essa pessoa, certo? Ou eu posso falar que aquela pessoa... Deixa eu ver um exemplo na prática. Porque assim, uma coisa é eu falar de algo, eu imputar alguém algo só referente à sua honra. Outra coisa é eu falar algo que insinue que a pessoa cometeu um crime. Entendi. Certo? Então, quando eu estou caluniando, eu estou dizendo que aquela pessoa está envolvida com uma atitude criminosa. Que pode ter consequências graves que depois você não consegue retirar, né? É aquela questão, né? Se você jogar as penas ao ar, por mais que você cate, você não consegue, né? A fofoca, a calúnia tem a ver com isso também, a alma da pessoa, né? Claro, como eu estou imputando um crime, fica uma situação mais grave, certo? Agora a difamação e a injúria vai mais em relação à honra da pessoa. De repente, a gente poderia falar até, tá muito em questão agora, as questões LGBT, de repente eu comentar a respeito da preferência sexual de alguém ou não, de forma pejorativa, aí a gente iria mais para o caminho da honra da pessoa, que também é uma atitude criminosa, porém numa escala inferior à calúnia. Entendi. Confessar, qual a interferência que isso tem na pena? Eu vi também que esse foi um dos outros posts ali. O quanto isso pode beneficiar a pessoa quando ela confessa um crime? Então, essa é uma questão que eu acho muito importante. Infelizmente, na legislação brasileira, existe um atenuante para confissão, que fica mais ou menos em 1/6 da pena. Porém, eu não posso ter dois atenuantes ao mesmo tempo. Então, por exemplo, a pessoa cometeu um crime pela primeira vez, ele é réu primário. Então, como ele já tem... Isso é técnica jurídica, mas veja que complicado. Como ele já tem... como ele é um réu primário e está cometendo um crime pela primeira vez, ele já tem esse atenuante. Então, tecnicamente, juridicamente, não é necessariamente importante que ele confesse, porque ele já recebeu um atenuante de primariedade. Primário. Isso. E acumula daí não? Não. Se eu sou primário e confessei, isso aumenta a probabilidade de eu ter minha pena reduzida? Tecnicamente não. Né? Eu não posso acumular atenuantes. Porém, assim, é uma opinião particular, certo? Eu acharia importante que a legislação brasileira concedesse um peso maior à confissão. Porque eu acho que aquele que confessa é uma atitude, eu acho uma atitude muito nobre. A pessoa chegar e dizer, não, realmente eu fiz e me arrependo, eu acho lindo, sabe? Entendi.
porém, infelizmente, tecnicamente, eu vejo que a legislação não deu tanta importância a esse ato tão nobre que é a confissão. Quando nós assistimos televisão, é muito comum você ver os repórteres, quando eles vão anunciar ou falar sobre um crime, aí eles usam a palavra culposo e doloso. Às vezes a gente ouve e finge que entendeu, mas não necessariamente. Muitas pessoas, eu acredito que têm dificuldade em compreender qual a diferença do culposo para o doloso. Eu queria que você desse, assim, de uma forma geral, uma diferenciação para a gente sobre isso. Então, é bem simples. O culposo é quando a pessoa tem a atitude criminosa, porém ela não tinha a intenção de cometê-la. Isso acontece bastante em crimes de trânsito e atropelamento, que é uma coisa assim muito... É difícil de falar sobre isso, sabe? Mas muitas vezes a conduta do transeunte, do pedestre, não é adequada. E às vezes aquele motorista, não estou dizendo que é a regra, né? Mas pode acontecer, e eu já fiz defesas nesse sentido. Aquela pessoa, uma criança passou correndo na rua de forma inesperada, fora da faixa. Pois é. Aí a pessoa acabou, de repente, lesionando essa criança. Se ele não teve a intenção de lesionar, é um crime culposo. Agora, se eu tenho a intenção de fazer o crime, aí o crime é doloso. Então, a culpa e o dolo é relativo à intenção. Eu tive vendo uma reportagem esses dias, onde contava a história de uma mãe, e até pensei, meu Deus, eu não sei se eu não agiria da mesma forma, né? Que a mãe acolheu uma pessoa dentro de casa, e depois de algum tempo, essa pessoa morando dentro de casa, não era parente, nada, a pessoa não tinha onde morar, eles acolheram. Um dia a mãe precisou sair e deixou a filhinha com essa pessoa. Coisa rápida, assim. Quando ela voltou, a filhinha estava sangrando, né? E aí a mãe perguntou, a filhinha disse, o titio me machucou. Aí a mãe na hora ali pegou um facão e deu só um golpe ali, pegou na jugular ali e a pessoa morreu. Nesse caso... tem várias questões aí, né? Mas aí é doloso ou é culposo? É doloso. Porque daí teve teve a intenção de agredir. O que pode se usar ali é o quê? Defesa própria, legítima defesa? Legítima defesa é uma questão muito complicada, mas talvez legítima... Se eu pego no ato, não pode ser considerado de legítima defesa. Assim, eu peguei a pessoa machucando a outra e acabei matando a outra pessoa. A legítima defesa é assim, ó. É só quando vem contra mim, no caso, né? Quando eu estou em risco de vida. Claro, né? Porque o que acontece? Como a menina estava machucada, então a situação de flagrância que, por exemplo, se estivesse batendo na menina e a mãe chegasse e interferisse, seria um ato de legítima defesa em relação a terceiro. Porém, o fato já tinha acontecido. São situações muito complicadas. Infelizmente, como eu falei, existe uma coisa chamada direito consuetudinário, que é o que a gente acredita na sociedade que seja bom ou ruim. E existem as questões técnicas jurídicas, e muitas vezes eles não andam exatamente juntos. E aonde acontece algumas situações aonde a comunidade se sente traída, porque a pessoa tal fez tal crime e está livre, a questão da impunidade. A lei técnica jurídica, infelizmente, ela tem brechas, ou felizmente, né? Depende do ponto de vista de quem... Né? Falando sobre impunidade... Posso dar sequência aqui? Falando sobre impunidade, eu queria que você finalizasse então pra gente. No próximo bloco nós vamos conversar um pouquinho sobre autismo, mas eu queria que você finalizasse falando sobre um outro post que você fez ali, sobre o fim da saidinha, né? Como é que funcionava isso e como que vai funcionar a partir dessa lei que foi aprovada, que eu vi que você postou ali. Então, o que acontece? Na verdade... Não se cortou, né? Só diminuiu, né? E outra, existe uma coisa que o pessoal confunde, que é a saída com o regime semiaberto. O regime semiaberto é um direito do preso, certo? O que acontece? Primeiro ele está num regime fechado, onde ele não sai, depois ele progride para o semiaberto, onde ele tem saídas a cada 45 dias, certo? É um direito do preso. E por vezes eles escolhem a data do Natal,
ou do aniversário de um filho. Agora entenda, não é nada que se está concedendo a um preso gratuitamente, ele tem o direito de saída se ele progrediu. E o que acontece? Justamente a questão do poder da mídia em manipular as informações. E aí isso chega para a comunidade que de repente não tem conhecimento técnico e pensa, não, o juiz está simplesmente liberando presos para ir para casa no Natal, tantos, né, que são assassinos, não, é tudo, existe uma previsão legal, né? Só que essas informações chegam distorcidas à comunidade, infelizmente. É o poder da mídia, né, de direcionar a opinião pública. E as pessoas acabam não compreendendo, né? Aliás, a mídia, eu acho, como é que eles chamam? É um dos poderes mundiais, né? Então tá. Então, finalizando esse bloco, daqui a pouco a gente volta e nós vamos conversar um pouco sobre a questão do autismo. Voltamos então com o nosso Conexão Urbana e hoje com ela, Jennifer, que é especialista criminalista, na realidade, né? Ela é repórter, ela é jornalista, ela é escritora, ela é professora. E ela também recebeu um presente muito especial. Eu vi um post dela esses dias. Ela disse para mim que nem todos é ela mesma que faz, mas eu vi um post dela esses dias conversando com o secretário de Educação do município e tratando a questão do autismo, né? Eu não sabia, ela tem uma filha que tem autismo e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Era até uma pergunta que eu ia fazer para nossa outra convidada. Antigamente, eu não sei se havia menos pessoas com autismo, né? Ou se já havia esse mesmo número de pessoas, mas havia uma dificuldade no diagnóstico e nas pessoas reconhecerem ou assumirem. Qual a tua opinião sobre isso? Por que você acha que agora se fala tanto em autismo, tem tantas pessoas com autismo? Não, o número de nascimentos realmente aumentou, é mais ou menos 1 a cada 55 nascimentos a nível mundial. É muita coisa. Com crianças que nascem com autismo. Uma criança autista em cada 55. Aumentou bastante, então. Então, assim, nas escolas, nós temos, no mínimo, um autista por turma. Essa é a realidade, né? E como que, no seu caso, né, você tem uma filha de 6 anos, como que foi esse processo do diagnóstico? Eu percebo que uma grande dificuldade é justamente essa questão da aceitação dos pais. Eu sei que eu tenho um sobrinho com autismo e a primeira vez que a gente começou a perceber que havia algo que poderia sinalizar, né, para o espectro, os pais meio que não quiseram aceitar, não é possível, vocês estão com implicância. Como que foi para você esse processo, Jennifer? Então, eu fui sinalizada pela escola da minha filha quando ela tinha 1 ano e meio. E eu levei ela no neuropediatra, que é o caminho adequado a ser feito. E aí, a minha filha entrou, ela tinha 1 ano e 9 meses, mais ou menos. Sentou no chão, a neuropediatra deu um brinquedo para ela. Em 5 minutos, a neuropediatra se levantou, me abraçou e meio que me deu os pêsames. E ela conseguiu identificar em minutos que a minha filha era autista. Foi uma maneira um pouco difícil de receber, porque ter um diagnóstico assim em 5 minutos... Engraçado que você usou a palavra, tipo, deu os pêsames, porque é de fato um processo de luto, né? Ela levantou, me abraçou e disse, eu sinto muito. Ivan, mas não morreu, mas é assim, é a morte de uma expectativa, que agora você vai ter que mudar toda uma programação da sua vida, porque a gente sabe que acaba sendo um presente, um privilégio poder cuidar dessas crianças, mas ninguém engravida, planeja ter um filho já especial, sabendo que ele vai ser especial, né? Então, é toda uma quebra de expectativa que você vai ter que ver com novos olhos, mudar a forma de comportamento, a dedicação vai ter que ser maior, né Jennifer? Aí o que acontece? Eu fiquei assim, em choque, como eu acho que toda mãe, né? Foi muito forte a informação. Reação, né? Eu fiquei 15 dias assim, muito emocionalmente muito abalada. E aí começa uma via crucis, que eu chamo, que todo pai passa, que é
o diagnóstico, o choque do diagnóstico, o valor dos tratamentos que são altíssimos, os planos que não dão tratamento adequado muitas vezes, né? Graças a Deus a minha filha sempre foi apoiada pelo plano de saúde, eu não tive nenhum tipo de problema, eu, Jennifer, né? E ela teve condições de ter o melhor tratamento que existia no Brasil, né? E tá tendo ainda, graças a Deus, né? Só que o que acontece? Quando a gente recebe o diagnóstico, eles não dizem que é uma coisa tão grave. Não, você vai fazer esse tratamento, 4 horas de intervenção diária, como a gente começa a falar em intervenção eficaz a partir de 4 horas diárias. É muita coisa, é muito caro, né? Qual o grau de suporte da tua filha? Então, eu fiz essa pergunta para o psicólogo dela recentemente, em que grau de suporte ela se encontrava hoje. Ele falou uma coisa que eu achei muito inteligente da parte dele, ele disse assim, em qual área? Né? Porque existe a questão da comunicação, da higiene pessoal, cognitiva. A minha filha hoje ela está lendo algumas palavras. Os coleguinhas dela não leem. Ela é verbal? Então, isso foi a grande coisa. Até janeiro desse ano, a neuropediatra dela... Outra coisa caríssima é neuropediatria. E difícil, mesmo pagando, eu soube que as agendas são só pro ano que vem, né? Não, mesmo pagando. Imagina para aqueles que não têm condições. É isso que eu fico pensando, não chega nunca. Eu tenho uma colega que ela está esperando por fonoaudióloga há mais de 2 anos. Ela está na lista de espera do SUS. Imagina, a criança já vai fazer 6 anos e ainda não tem... Mas aí o que acontece? Era isso que eu estava falando com o secretário de Educação. Hoje eu sou advogada de uma instituição e justamente voltada para o autismo, certo? Diante da experiência que eu tive e conjuntamente com alguns profissionais, eu desenvolvi uma técnica onde eu consigo multiplicar essa aplicação desse tratamento que se chama ABA, que cientificamente seria... Melhor resultado, né? Assim, aceita-se a ABA cientificamente. Sim. Se você pedir financiamento ao tratamento ABA, provavelmente você vai ter êxito, ele é reconhecido. Sim. Então, e era isso que eu estava conversando com o secretário de Educação, porque existe uma possibilidade de eu injetar o tratamento do autismo com a mesma qualidade de eu ter 1 hora por dia com fono, com TO, habilitando os núcleos de educação especial, capacitando as pedagogas. Porque existe um sistema específico baseado em supervisão, que na verdade é a base do ABA, só que as pessoas não têm conhecimento, e isso não está sendo disseminado, e isso não está chegando na população mais humilde. Então a minha ideia... discutindo com o secretário que está interessado, que é o Oscar, do município de Biguaçu, o secretário de Educação, é justamente como nós vamos fazer esse tratamento chegar e ser multiplicado por um valor. Porque é um tratamento caro, né? Além de ter poucos profissionais de fato habilitados pelo ABA, eu sei porque, além de estar estudando psicologia, eu visito algumas clínicas e faço estágio em algumas clínicas e eu percebo essa dificuldade de se ter bons profissionais do ABA, e é um procedimento caro. Então, quer dizer, a grande maioria da população não tem condições. Já é difícil pagar um terapeuta um normal, digamos assim, que não é a especialidade dele, né? Agora, imagina você pegar um especialista com tanta dificuldade, que é a questão do fonoaudiólogo, da neuropediatra, que a semana passada uma pessoa veio me procurar e a gente passou um contato e ela ligou para várias clínicas e agenda só para o ano que vem. Então imagina agora o pessoal que está esperando pelo SUS, né? E na escola, você tocando nessa questão da escola, eu acho que há um despreparo dos profissionais. Eu acho que essa questão da saúde emocional dentro da escola ainda não é bem vista. Você vê, no município de São José, por exemplo, nós temos 2 psicólogos para atender a rede inteira. Imagina, como que você vai dar conta? Então, o que você vê de crianças, né, o autismo é um dos que precisa de mais atenção, de maior atenção, mas o quantos de outros transtornos que nós temos dentro das escolas e que essas crianças levam como dá, né? Então, acho que é uma dificuldade, não
Você ainda teve esse privilégio de ter condições de fazer, mas tem muitos pais que realmente não têm. Então é um projeto que os órgãos públicos deveriam adotar, né? A gente está estimando assim que a gente consiga, com o tratamento de uma criança, o valor do tratamento de uma criança atender 20 a 30 nesse sistema, nesse método que essa empresa que eu assessoro está trabalhando. Consiste então em pegar um profissional da aba e preparar outros. Isso. Ensinar para transferir a gente técnicas para eles, um né? super especialista no topo da pirâmide. Sim, e aí ele vai reproduzindo esse conhecimento, né? Eu sei que na escola do meu filho, por exemplo, recentemente entrou uma criança com autismo, né? E até então eles não tinham aquela professora de educação especial para acompanhar. Que mesmo as professoras de educação especial, não necessariamente elas têm preparo para lidar com a criança com autismo, né? Mas assim, agora imagina as outras professoras que não tiveram nenhum tipo de especialidade, né? E eu via que já havia uma dificuldade das professoras de lidar com a situação, porque daí você tem as outras crianças e aí você tem uma criança com autismo, que ambos acabam sendo prejudicados, né? Nesse sentido, né, Jennifer? Sim. E retornando ao caso da minha filha, então, no início desse ano, a neuropediatra me informou que provavelmente a minha filha seria não verbal. E eu fiquei, assim, muito triste, muito chocada, porque eram muitos anos de tratamento já, de investimento. Ela conseguia repetir, mas ela não conseguia articular comunicação. Então eu procurei um outro neuropediatra e eu iniciei medicação, que era uma coisa que eu era contra, sabe? Eu não queria... Ela não tomava nenhum tipo de medicamento nenhum até tipo então? De medicação, só trabalhava com psicoterapia. Aí esse neuro passou uma medicação, eu não vou falar por questões éticas, mas realmente foi um divisor de águas e 90 dias depois a minha filha estava falando e fazendo pedidos espontâneos. Então, a questão do autismo, assim, ela é muito nebulosa. O pai não pode perder a esperança. Pensa, eu paguei quase R$1.000 por uma consulta para alguém me dizer que a minha filha não ia falar. E 90 dias depois a minha filha estava falando. Eu percebo que eu tenho trabalhado com alguns pais e eu percebo essa dificuldade. Alguns casos onde, por exemplo, o profissional mal olha a criança e já dá um diagnóstico de autismo, né? E outros casos que alguns profissionais insistem em dizer que não, e os pais ficam correndo de um lado para o outro, porque assim, como que eu lido com meu filho? Porque acho que pior que você receber o diagnóstico de forma correta, né, é você não saber o que seu filho tem e como que você deve proceder com ele, né? E aí, então, como você falou, depois desse diagnóstico, corre a busca pelas terapias, pelos processos terapêuticos. E sim, eu também não sou aquele grande defensor do remédio, mas eu acredito que em alguns casos, não só falando do autismo, mas em alguns casos de vários transtornos, há necessidade, né, do remédio, né? Até para dar essa instabilizada, para que a criança possa ter um processo de desenvolvimento melhor, né? Então acho que às vezes sim, é necessário. E às vezes, só que assim, é bom que fique claro que não se pode medicar por conta própria e também não se pode retirar o medicamento por conta própria. Para tudo isso, tanto para incluir o medicamento como para retirar, você pai ou você mesmo que utiliza medicamentos, você precisa da orientação médica. E você convive assim com outros pais, você tem uma noção assim das dificuldades geral. Eu falo inclusive que quando você se consegue o tratamento para a criança, e os pais? Né? Como que foi o teu processo de passar por esse período de luto, né? E aprender não só a aceitar, mas lidar com as suas emoções e saber que a tua filha precisava de maior atenção, de você ali mais disponível, né? Porque como que você vai tratar de uma pessoa se você está doente, né? Eu fiz acompanhamento psicológico por um tempo, no momento eu não estou fazendo. Essa é uma área muito rica, né? Ontem, inclusive, eu estava falando com um psicanalista que presta serviço para essa empresa e ele me disse que o padrão de comunicação do pai ou da mãe responsável por essa criança, depois que o autismo entra na sua vida, o padrão de comunicação do pai se altera. Então, realmente é uma área do conhecimento, da psicologia, que ainda, se o autismo está ainda assim tão nebuloso que não se sabe a origem do autismo. Tem várias hipóteses. Tem várias hipóteses, nunca consegue se fechar, né? Se aceita que seja genético, certo? Mas não se sabe. Então, imagina a questão dos pais. E
um autista, ele exige... eu posso falar de uma criança autista, como eu tenho uma criança autista. Ele exige um adulto do lado dele 24 horas por dia. Uma outra questão que eu queria te perguntar, como você lidou com isso, que é essa diferença. O que é de uma criança com autismo, quando você fala ali de comportamento, e que é uma criança birrenta, que às vezes eu percebo que os pais têm grandes dificuldades em lidar com isso. Quando que eu sei que o meu filho está numa crise que aquele comportamento é resultado do autismo, e quando o comportamento é de uma criança que faria birra mesmo com ou sem o autismo? Como que você lida com isso, para identificar isso? É bem difícil, porque é um limite muito tênue. A questão da birra no autismo, ela pode ficar muito severa, com episódios de autolesão. Uhum. Então, não é a proporção que a birra toma, digamos. Né? Então, não é exatamente, é birra ou não é birra, pode ser birra. Uhum. Mas aquilo toma uma proporção gigantesca, onde a criança pode se autolesionar, lesionar outros, tirar sua roupa em público, certo? Então, eu seria mais, não se é ou se não é, mas o tamanho da consequência. Uhum. Porque o que acontece? Da onde vem a crise? Porque o autista, ele não consegue dizer como ele está se sentindo. Imagina, você não conseguir dizer isso. E ele entende que você não está entendendo ele. E é aí que começa a crise. Entendi. Outra coisa que é muito interessante também é essa questão da culpabilidade dos pais, né? Acho que a primeira pergunta que vem é o que eu fiz de errado, né? E aí eu vejo alguns pais também que, principalmente quando o diagnóstico é tardio, há uma grande importância de quanto mais cedo você tiver o diagnóstico, para você fazer as terapias, melhor vai ser o rendimento da criança, né? Uhum. Essa questão dos graus de suporte, por exemplo, que tem a ver com quanto aquela criança precisa do auxílio de uma outra pessoa. Eu já vi algumas crianças que foram mudando, né? Foram a princípio com um diagnóstico de suporte 3 e hoje estão no 2 porque melhoraram a sua acessibilidade. Mas tem essa questão dos pais se sentirem culpados também, e aí às vezes eles acabam exagerando um pouco no cuidado, e isso acaba também sendo um prejuízo para o filho também, né? Acontece isso. Né? Então, a gente super protege. Já é comum, às vezes, alguns pais que têm filhos típicos, né? E aí, quando o filho é atípico, então aí tem maior ainda, tem essa e ele precisa maior, experimentar o mundo, porque é assim que ele vai saindo um pouco, pelo menos, daquele espectro. Eu vi uma reportagem de uma mãe que ela dizia assim: eu preciso tratar o meu filho com alguma rigidez, porque eu não posso pensar no meu filho só dentro da minha casa, eu preciso pensar no meu filho no mundo. Então, quando eu não estiver mais aqui, as pessoas não vão tratar ele da mesma forma que eu. Então, eu preciso prepará-lo, para digo assim, para levar é o maior desafio, né? Não, é a maior dor, porque a gente não sabe como eles vão ficar quando nós não estivermos mais aqui. Então, acho que é aí que entra, né, de você fazer esse preparo, de você não proteger tanto, para que depois, quando não tiver alguém que o proteja, eles saberem, né? Alguns pais comentam, por exemplo, essa questão do bullying, né, nas escolas. Acho que você não tem como interferir na reação das pessoas lá fora, mas você tem como interferir na mente do teu filho, preparando, empoderando ele, colocando bem em destaque essas qualidades, para que quando ele estiver lá fora, ele possa lidar melhor com isso, né? Certo. É isso, então? Isso. O que você deixaria de mensagem, finalizando aí o nosso programa, uma mensagem para os pais que têm crianças, assim, para a gente finalizar, aquele que tem crianças com autismo? Deixa uma mensagem para os pais que de repente estão passando por esse processo agora, Jennifer. Eu queria dizer para os pais que realmente é difícil e a gente sabe e divide essa mesma dificuldade, mas não desista. Porque, por exemplo, no meu caso, a minha filha já com quase 5 anos, diagnosticada como não verbal, simplesmente deu uma reviravolta no tratamento e todo o investimento de 3 anos de terapia floresceu de uma hora para outra. Então, não desista e não acredite em tudo que falam para você. Muito obrigado, Jennifer. Você contribuiu muito, com certeza, não só para mim, mas para todos os nossos telespectadores
que estão nos assistindo, que vão nos assistir depois. Muito obrigado pela contribuição, né? Boa sorte em todos os seus projetos. Um forte abraço para você que esteve conosco e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.